Será que o universo veio de uma grande explosão? Ou foi feito com a mão de Deus? Será que a teoria do Big Bang está correta? Tenho uma história de arrepiar para contar para você sobre isso. Um fato que aconteceu comigo. Quer saber? Continue comigo no canal. Olá, eu sou o Anderson Silva, do canal Gotículas do Céu, o canal que veio para abençoar a sua vida. Hoje eu vou falar sobre a criação do universo. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e deixasse um like no vídeo. Este canal é um canal que fala da Palavra de Deus, é um canal que fala sobre família, sobre criação de filhos e muito mais. Se inscreva e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A teoria do Big Bang, uma expressão inglesa que significa no português grande explosão, é uma teoria cosmológica que defende a criação do universo através de uma grande explosão. Os cosmólogos usam esse termo Big Bang para dar a ideia que o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica, criando assim o espaço e o tempo. Essa teoria foi anunciada em 1948 por George Edward, astrônomo, padre, engenheiro, cosmólogo belga, e também por George Gamow, um cientista russo. Eu gostaria de adiantar que eu sou criacionista, ou seja, eu acredito que Deus fez os céus e a terra, que Deus criou todas as coisas. Acredito muito em Gênesis. E lá no capítulo 1, versículo 1, diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Acredito muito nessa palavra. E para você que acredita no Big Bang, ou seja, que o mundo veio de uma grande explosão, eu tenho uma história para lhe contar. Uma experiência marcante, que é uma história de arrepiar, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Veja o que aconteceu comigo. Certo dia, eu fui trabalhar. Isso foi mais ou menos em 2003. Nesta época, eu ainda não tinha carro. Eu estava no Belvedere esperando o ônibus para ir para o meu trabalho. O meu trabalho ficava em Ipiabas, um distrito de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Quando estava aguardando o ônibus, certo carro parou e era um senhor. E ele me ofereceu uma carona. E aí eu entrei no carro, agradeci e seguimos viagem. Durante a viagem, como eu sempre gosto de falar das coisas de Deus, eu comentei sobre a Bíblia e tal, e este senhor parecia que ele era ateu, não sei, mas ele disse para mim: eu não acredito na Bíblia não. Eu acredito, por exemplo, que o mundo ele veio de uma grande explosão, eu acredito naquela teoria do Big Bang. Aí eu falei: o senhor acredita? Bem, então preste atenção nesta história que eu irei contar para o senhor. Assim eu falei para ele. E ele prestou atenção. Eu disse para ele: conta-se que numa certa universidade havia vários estudantes. E eu vou destacar 2 estudantes desta universidade. Um deles era cristão e o outro era ateu. Certa vez ocorreu lá uma feira de ciência. O colega ateu gostava de debochar do seu amigo cristão. O amigo cristão, segundo a história, não ficava debatendo com um colega dele que era ateu. E ele, o ateu, debochava: você acredita que Deus criou todas as coisas? Você conta da carochinha, aquela coisa toda. E o cristão ficava na dele. Como eu disse, ocorreu lá uma feira de ciências e cada estudante tinha um tempo para criar um projeto e apresentar na feira de ciências. O cristão, ele teve uma excelente ideia, uma linda ideia. Ele fez um planejamento, pensou bem e fez uma réplica do sistema solar. Ou seja, ele fez de forma muito detalhada. Os planetas giravam ao redor do Sol através de energia elétrica. E o Sol ali era representado por uma lâmpada. Tudo funcionando bem,
de forma harmônica. E, para concluir a história, esse cristão ganhou a Feira de Ciências, recebeu o prêmio e os aplausos de toda a plateia. O colega dele, ateu, ficou assim muito encantado com o projeto e se aproximou dele e disse: "Rapaz, você fez um lindo projeto. Olha só a réplica do seu sistema solar, como está funcionando de forma harmônica, como que está bonito, lindo, muito bem, parabéns." "Agora, deixa eu te fazer uma pergunta", disse o ateu para o seu colega cristão. "Como que essa ideia surgiu de você? Nossa, ficou tão bom! Como que você teve essa ideia? Alguém te falou? Surgiu da sua cabeça? Como é que foi isso?" E o colega cristão respondeu para ele: "Que ideia, coisa nenhuma! Eu não tive ideia nenhuma, rapaz. Sabe como que aconteceu isso aqui? Sabe como que surgiu isso? Eu estava lá no meu laboratório pensando no que eu iria fazer. Eu comecei a fazer algumas misturas químicas e de repente, brum, explodiu lá as minhas combinações químicas e de repente, quando saiu aquela fumaça toda, surgiu isso aqui, surgiu a réplica do sistema solar." E aí o colega ateu olhou para ele assim, admirado. "Você não é mole." Ficou pensativo. E quando eu terminei de contar esta história para o senhor que estava me dando carona, ele deu uma risada na hora. E depois ficou em silêncio, ficou pensando muito sobre a história e depois ele ficou muito sem graça dentro do carro. E aí eu cheguei ao meu destino e nunca mais vi aquele senhor. Bem, eu acredito que a semente ficou plantada no coração dele e que ele refletiu muito bem sobre essa situação da criação do universo. Bem, a grande verdade, pessoal, é o seguinte: de explosão não surge nada de bom. Explosão surge o quê? Muitos gases, fogo. Vai dando uma olhada nessas imagens aí. Destruição, caos, desordem, altas temperaturas e por aí vai. De explosão não vai surgir nada de bom. Gente, pare para pensar. Não tem que ter mais fé em acreditar que o mundo veio de uma explosão do que acreditar que teve uma mente poderosa que criou todas as coisas. Para acreditar que toda essa beleza do mundo, não é, veio de uma explosão, é necessário que tenha muito mais fé do que acreditar que veio de Deus. Leia Gênesis capítulo 1, leia o Salmo 104, que é o Salmo da criação, que é o Salmo da natureza, e tire suas conclusões. Com certeza, indubitavelmente, foi Deus quem criou todas as coisas. E aí, esta reflexão eu vou deixar para você. Você ainda acredita que o mundo veio do Big Bang? Bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e, é claro, se inscreva no meu canal. Não deixe de comentar aí no vídeo o que você achou de tudo isso. Beijo no seu coração, obrigado por sua audiência e que Deus te abençoe. Obrigado.